Macunaíma. O movimento antropofágico nasceu com o intuito de digerir influências artísticas estrangeiras e, como num ritual de canibalismo, devorar o inimigo para obter suas qualidades. No campo das artes, buscou as feições abrasileiradas, uma alma nacional. Essa vontade fez renascer a figura do índio, apto a assimilar o estrangeiro. Ao torná-lo carne da sua carne, pelo ritual do canibalismo, assim o Brasil seria um país canibal, e o índio, ao digerir tudo que vem a ele, absorveria as virtudes do estrangeiro, para torná-lo melhor e mais forte, tornar-se brasileiro. O Manifesto Antropofágico foi escrito por Tarsila do Amaral e seu marido, Oswaldo de Andrade. Esse movimento tinha como característica engolir a cultura europeia, vigente na época, e transformá-la em algo da terra, valorizando a cultura brasileira. O homem que come carne humana deu origem ao movimento antropofágico. O índio não se via como povo unificado, pois era dividido com variedades de etnias, sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes da América chegaram há mais de 20.000 anos. No Brasil, os índios fragmentaram-se todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência. Em sua maioria, seminômade, mudando suas aldeias de local, conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo mesmo que involuntariamente a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, e variavam de tamanho e forma entre as tribos. Geralmente eram dispostas entre os espaços cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzida por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentescos e afinidades. Elas mantinham contatos com outras comunidades através de relação de comércio, casamento, aliança e também de guerra, que era comum entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabu. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, a pesca e a liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto que as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era tarefa de toda a tribo e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança na culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais. Em festejos, cobriam seus corpos com penas e plumas e pinturas, e a nudez do dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais de tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, herdamos deles o costume do banho diário. A arte é admiração. A arte
é a manifestação da atividade. Os índios, intitulados na época como incivilizados, tinham seus costumes, seus hábitos, sua arte. Manifestação essa que foi brutalmente violada com o processo de civilização europeia. O movimento antropofágico é uma crítica à colonização europeia, que foi implantada no Brasil na marra, fazendo surgir na pátria esse sentimento de nacionalismo brasileiro. Hoje, no campo da arte, é preciso popularizar a arte, é preciso respeitar a arte como um braço da educação. É preciso fazer mistura e respeito entre artes, para que a intercultura possa ser de fato implantada no processo de criação. E não apenas que haja tolerância, mas sim respeito e parceria no processo de criação. A importância da arte na escola. A arte é fundamental no aprendizado das crianças, pois promove uma atitude participativa na construção dos sentidos artísticos, sensibilizando a criação e imaginação. A arte ajuda no desenvolvimento do pensamento e da percepção estética, caracterizando um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. A arte é uma forma de expressar a vida. A arte é a expressão de uma pessoa, um grupo, um povo, uma época ou uma cultura. Quando ouvimos uma música, apreciamos um quadro ou uma escultura, ou quando assistimos uma peça de teatro, um espetáculo de dança, ou lemos um poema, estamos diante de uma manifestação artística. Estudar arte faz com que o aluno desperte algum interesse por algo que muitas vezes ele não conhecia se não tivesse essa matéria. A arte também pode ajudar no desenvolvimento, fazendo com que o aluno tenha mais habilidade em desempenhar determinadas tarefas. Além disso, a arte é importante para o ser humano, pois ajuda a expressar suas emoções, suas histórias e sua cultura, através de alguns valores estéticos, como, por exemplo, a beleza, a harmonia e o equilíbrio. A arte pode ser representada de várias formas, seja na escultura, na música, na pintura, no cinema, na dança e entre outros.